interessante, né? Porque a gente está passando por uma época considerada muito difícil por todo mundo, uma época considerada, digamos, desafiadora, imprevisível. Não sabemos quando teremos vacina, quando teremos remédio para um vírus que está se espalhando e que mudou a nossa forma de viver, de se relacionar de uma maneira muito profunda. O que isso tem a ver com o espiritismo? E como é que o conhecimento espírita pode nos ajudar a aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de melhorar, de progredir, de refletir nesse momento, né? Os espíritos desencarnados, eles são, segundo os relatos dos espíritos, em maior número do que os espíritos encarnados. Então, significa que aquela expressão paulina de nós somos cercados por uma multidão invisível, ela é realmente verdadeira. Significa que os espíritos que estão fora do corpo físico, que eles estão desencarnados, mas não são espíritos puros, ou seja, estão aguardando uma nova encarnação, que eles disputam a oportunidade de voltar. Muitas vezes, os espíritos dizem para a gente que é muito importante essa época que a gente passa aqui encarnado. E às vezes a gente passa tempo desencarnado muito mais do que a gente passa numa encarnação. Se a gente vive 70 anos, 80, 90, 100 anos, desencarnado a gente vai passar às vezes muito mais tempo do que isso. Por que então que esse momento é tão importante? Essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. A gente vai sempre recorrer à importância da encarnação lá no Livro dos Espíritos, né? Porque nós somos seres multipotenciais, multidimensionais. Nós temos uma quantidade de sentidos que nos são facultados pelo nosso corpo espiritual, pela nossa essência espiritual, uma quantidade de sentidos muito grande. Nós, como compêndio espiritual, temos muito mais sensibilidade através do perispírito do que nós encarnados, que temos aqui 5 sentidos. Só que, para que a gente consiga aprender a lidar com essa sensibilidade, a gente precisa ir acostumando esses sentidos, não só no sentido técnico da coisa, mas também no bom uso que a gente faz desses sentidos. Então, a encarnação é uma forma que os espíritos têm de restringir essa capacidade, essa sensibilidade, para que os espíritos ainda muito mais inferiores, como nós, possamos nos concentrar nas coisas basilares, nas coisas importantes, nas coisas fundamentais. A encarnação serve para isso. A encarnação, ela vai obliterar, né? Ela vai apagar momentaneamente, ela vai gerar um esquecimento de toda a memória espiritual que a gente tem, das mágoas, das conquistas que poderiam mexer com o nosso orgulho, vai cortar esses sentidos amplos que a gente tem como espírito e vai nos facultar uma quantidade mínima de sentidos para que a gente possa corrigir algumas posturas muito interiores que a gente tem. Então, desse ponto de vista, estar encarnado em um momento de turbulência é um privilégio. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Estar vivendo essa época ou qualquer outra época em que a humanidade questiona os seus valores é uma grande oportunidade de reflexão para o espírito que está encarnado. E nós estamos passando por isso agora. Então, se a encarnação em qualquer momento ela é importante, em momentos de grande turbulência ela é especialmente importante. O espiritismo, então, vai ter uma visão, como sempre tem, uma visão mais
progressista no sentido de mais ampla, uma visão de mais longo alcance em relação ao momento da pandemia, que é a oportunidade ofertada de nós estarmos fazendo parte dessa transição planetária através da encarnação. Muita gente falava sobre transição planetária, oportunidade de a Terra mudar de patamar, né? E daquelas classificações que os espíritos deram para Kardec, né? Passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. O próprio Kardec disse que não é necessariamente todos os espíritos vão ter que ser trocados da Terra, né? Vão sair espíritos mais inferiores e entrarão mais superiores. Às vezes basta uma mudança na nossa forma de ver, na nossa forma de pensar. E isso nos capacita a continuar andando para e passo aí com a evolução da humanidade. Aqueles que não conseguirem fazer isso vão ser relocados a outro local que seja mais condizente com a sua necessidade. Então, isso é um resumo da importância da encarnação num momento desse. E aí, tem algumas coisas, né, que a gente precisa, e todas elas estão ligadas ali naquelas leis morais, são as 10 leis que são listadas no Livro dos Espíritos, né, na parte 3 do Livro dos Espíritos, que todas elas têm oportunidades especiais dentro da pandemia. Por exemplo, a gente tem uma das leis que é a vida em sociedade, né, a lei de sociedade. Essa lei de sociedade, ela o capítulo 7 da parte 3, e ela, não por acaso, ela vem logo antes da lei de progresso. Então, o que os espíritos vão dizer para a gente é que, embora o progresso do espírito seja algo individual, tanto o progresso intelectual quanto o progresso moral, nós somos solitários nesse caminho íntimo, mas ele só é alcançado no contato com o outro. E aí é por isso que a lei de sociedade precede a lei de progresso no Livro dos Espíritos. E no caso específico da pandemia, a gente tem um momento em que a lei de sociedade foi altamente alterada. Começando por... Muitas pessoas, vocês veem aí que aconteceu na China e tem acontecido em outros países, o número de divórcios disparou. Cresceu assim, em alguns lugares chegou a dobrar o número de divórcios em relação a um ano sem pandemia. Por que isso? Por conta da vida em sociedade. Porque às vezes você convive com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus pais, seus parentes ou amigos no mesmo ambiente, na mesma casa. Mas como todo mundo tem a sua vida atribulada, vocês acabam se encontrando pouco, né? A gente se encontra. E aí, ok, a gente consegue viver bem. Quando a gente está na mesma casa, a gente é obrigado a conversar, a se olhar, a ceder, a entender, às vezes, aquela pessoa que vive do nosso lado, mas que a gente não conhecia, ou que mudou alguma coisa e a gente não percebeu. Isso gera uma série de oportunidades e reações. Então, se o número de divórcios cresceu, é muito provável também que o número de famílias mais unidas também tenha crescido. Depende da forma, depende da circunstância, e aqui não vai nenhum julgamento de valor de ser uma coisa melhor do que a outra. Só que quando a gente é orientado, quando a gente é obrigado a se recolher, a gente muda a nossa forma de nos relacionar com os outros seres encarnados, então alteramos profundamente a lei de sociedade, que vale para nós também, com um impacto na lei de progresso. E aí a pergunta seguinte a essa é, nós estamos aproveitando essa oportunidade? Ou nós estamos só fazendo igual o prisioneiro que fica lá cortando os pauzinhos desenhados na parede para saber assim, e aí, hoje já saiu a vacina? E hoje já saiu a vacina? Eu quero voltar ao normal. Pode ser que esse normal não exista mais.
Pode ser que a gente não viva num mundo com tantos deslocamentos. Pode ser que a gente não viva num mundo que requeira tantos produtos, tantas formas de energia A, B ou C. A gente pode ter uma matriz mundial profundamente alterada em relação a isso. Então, a pergunta é, o que eu estou fazendo com a possibilidade que eu tenho de alterar a aplicação da lei de sociedade em mim? Tem uma outra coisa que está no Livro dos Espíritos, que é uma fala de Santo Agostinho, que ele vai nos incentivar à meditação. Ele diz assim, ó, faz como vocês devem fazer como eu fazia. No final do dia, eu fazia uma passagem sobre o meu dia, né? O que é meu dia? E identificava nessa reflexão oportunidades de melhoria para o dia seguinte. Aí, hoje de manhã eu fui um pouco bravo com uma pessoa que não precisava ter sido. Depois eu não dei atenção a uma determinada coisa que podia ter dado. E aí no dia seguinte a gente vai com aquilo na cabeça, né? Vamos dormir, vamos refletir, deixar tanto o cérebro refletindo quanto a alma refletindo. E no dia seguinte novas disposições vão estar ao nosso alcance. Será que a gente tem colocado nessas reflexões diárias um pouco sobre o estado das coisas, o estado do nosso mundo, o nosso próprio estado? Uma coisa é você refletir de fora. Tem um espírito desencarnado que está ali num grau mediano para um grau mais superior, ele compreende perfeitamente que esse é um momento de transição para a humanidade. E é necessário que a humanidade seja chacoalhada dessa forma, até para que ela não se mate a si própria, como era o caminho que ela estava seguindo antes dessa chacoalhada. Ah, você está dizendo então que nós vamos sair melhores da pandemia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma oportunidade da gente pensar, da gente refletir, para que a gente consiga sair melhor. Aí sair melhor como? Individualmente, coletivamente. Tem uma outra oportunidade que a pandemia traz, que essa daí eu queria conversar um pouquinho mais com vocês, que é a desmaterialização. Então, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o espiritismo ele é o oposto do materialismo. O espiritismo é o oposto do materialismo. Ele mostra para a gente que o mundo material, embora seja fundamental para o nosso progresso, importante, ele é acessório em relação à vida espiritual. É tão acessório que o próprio Livro dos Espíritos diz, olha, em tese, ele poderia não existir, nem nunca ter existido, e isso não afetaria a existência do mundo espiritual. Então, o mundo material, embora importante, é claro que ele precisaria existir na prática, porque se não precisasse, ele não existiria. Nada faz Deus de inútil, mas, em tese, ele não está ligado, a sua existência não está ligada filosoficamente à existência do mundo espiritual. Significa dizer que as nossas convenções materiais, às vezes, são abaladas pela necessidade da pandemia. Tem situações que são bastante chocantes, às vezes, para nós, e até que trazem muita tristeza e muita angústia. Outras são menos chocantes, trazem menos tristeza e menos angústia. Por exemplo, nós estamos tendo que conviver menos com as pessoas à nossa volta. Estamos tendo que conviver um pouco mais com a morte do corpo, com o desencarne dos espíritos, às vezes espíritos queridos e muito próximos a nós. E nesse processo de desencarne, às vezes, os nossos rituais comuns, como velório, como enterro, eles não podem ser acompanhados pelas pessoas. Isso tem causado bastante angústia em quem tem um ente querido, principalmente muito próximo, que desencarna com algum problema ligado ao coronavírus. É triste? Claro que é. Claro que é, porque os nossos rituais, no sentido humano que a gente criou, eles nos trazem
algum conforto, mesmo que seja mínimo. Mas ele também é uma oportunidade da gente reforçar os nossos laços espirituais com aqueles que partem. Por exemplo, a gente começar a sentir melhor o poder da prece quando a gente direciona o nosso pensamento para alguém. Porque quando a gente não tem outra coisa a fazer, a gente faz mais bem feito a coisa que a gente tem a fazer. Então é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas, olha, eu não ligava muito para a questão da oração. Né? Não, eu fazia por uma convicção quase que mecânica. Mas hoje em dia eu não tive a oportunidade, por exemplo, de me despedir de um grande amigo meu, no sentido de estar lá no velório. Eu vou reforçar o meu posicionamento mental para cercá-lo com carinho, com amor. Então, ele me dá a oportunidade de eu me espiritualizar um pouco mais por absoluta falta do material. Mas, às vezes, isso é o insight necessário para que as pessoas comecem a entender que, no fundo, você faça ou não faça um determinado ritual, esse ritual não é o mais importante. O mais importante é como é que você coloca o seu sentimento, como é que você coloca a sua alma naquela intenção. E que essa intenção, como o Espiritismo nos diz, ela movimenta energias, movimenta forças, movimenta fluidos para efetivamente cercar com esse carinho aquele ente querido que partiu, aquela família que está desamparada no mundo físico, e com isso a gente consegue elevar o nosso nível de espiritualização enquanto sociedade. Em especial, quando a gente fala de um centro espírita, de uma igreja, de uma aglomeração, de uma agremiação filosófica, a falta de contato físico, ela pode trazer um certo desconforto. Tanto é que algumas dessas agremiações religiosas até forçaram um pouco a barra para que fosse autorizada a volta de funcionamento presencial. É claro que existem aí outras questões, interesses, mas suponhamos que seja por uma questão profundamente espiritual. Mesmo assim, a gente tem oportunidade de aprendizado. Por exemplo, Kardec fala no Livro dos Médiuns sobre uma coisa que só modernamente a gente tem ouvido outros palestrantes falarem. É a formação do ser coletivo. O que é esse tal ser coletivo? É como se fosse uma identidade coletiva. É claro que não é um ser de verdade, né? Mas é uma identidade da coletividade. Essa identidade da coletividade, ela é a combinação das energias, das forças, dos pensamentos, das intenções daqueles que estão conectados entre si. O que comumente se tinha como uma forma de conexão? Uma proximidade física, uma sala fechada, às vezes com alguma preparação do ambiente, né? Ambiente físico. E hoje em dia, nós estamos sem poder fazer essa preparação. E os grupos, vou falar especificamente dos grupos espíritas, estão se reinventando. E entendendo, às vezes, baseado na prática, baseado no dia a dia, baseado na própria experiência, que esse ser coletivo, ele independe da proximidade física. Olha que interessante. Então, tem um livro do Lamartine Palhano Júnior, chamado Reuniões Mediúnicas. Ele é de 2000, esse livro. Tem aí 20 anos. E nesse livro, logo no final, ele faz o relato de formação de campo psíquico pela internet. Em 1998, eu fui uma das 6 pessoas que participou dessa experiência do pesquisador Lamartine Palhano Júnior. Está lá no livro Reuniões Mediúnicas dele, eu acho que é a editora La Chatra. O que ele fez? Ele juntou nós que participávamos de uma iniciativa de divulgação espírita na internet
nos juntou, cada um na sua cidade, na sua casa. Tinha gente de Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, tinha outros locais, né? Estavam todos no Brasil. E ele fez um experimento que nos mostrou que nós estávamos mentalmente tão conectados como se estivéssemos na mesma sala. Que a formação do que ele chamou campo psíquico, que na verdade é esse ser coletivo de Kardec, ela independe da proximidade física. Existem algumas exceções, como por exemplo o trabalho de cura, em que é necessária a doação de um fluido mais pesado, de uma energia mais vital do médium, em que é mais impactado pela distância física. Mas fora esse tipo, né, de doação mediúnica, que é mais de efeitos físicos do que de efeitos intelectivos, as outras ligações, elas são mantidas porque, segundo Kardec, ela depende muito mais da nossa reflexão, da nossa introspecção, do nosso estado de prece do que da nossa proximidade física. Às vezes a gente está numa mesma sala com outras pessoas e a gente está com a mente completamente desconectada. E a gente pode estar distante e estar com a mente tão conectada que, do ponto de vista espiritual, nós estamos muito mais próximos do que se estivéssemos na mesma sala. O que isso tem de implicação, de impacto para quem não participa de reuniões mediúnicas no centro espírita, que seja? Porque isso serve para qualquer coisa. Isso serve para a sua família, isso serve para os seus amigos, isso serve para os seus queridos, que às vezes a gente não tinha tempo de estar presente, de falar, de mandar uma mensagem. E hoje a saudade, às vezes, nos impulsiona nesse sentido. Algumas pessoas têm relatado uma sensibilidade maior quando pensam em alguém querido, quando falam com alguém querido, seja pelo computador, seja pelo telefone. Isso tudo é um caminho de espiritualização advindo de uma necessidade. O crescimento ele é maior na adversidade. É por isso que se chamam provas. A prova não é para saber a nota que você tirou. Prova é para que você tenha a adversidade certa e possa crescer naquela adversidade. Será que a gente tem a visão da vida como uma escola, como um hospital, como um parque de diversões? Tem gente que acha que a vida é um parque de diversões. Certamente não é a visão espírita. A visão espírita é que a vida é uma escola. Naturalmente, ela pode servir de hospital, porque se você está se curando a si mesmo ou dando a oportunidade de se curar, você vai funcionar para você como se fosse um hospital. Mas, no fundo, essa cura, entre aspas, ela está ligada a um processo de aprendizagem. Então, a vida é uma escola, a vida física é uma escola. E, na escola, quando a gente tem, às vezes, aquele professor um pouco mais difícil, um pouco mais rígido, e às vezes que te desafia um pouco mais, você, depois que passa o tempo, às vezes começa a pensar que ele não foi tão ruim assim. No final das contas, ele pode ter até te ajudado a aprender alguma coisa importante que você demoraria um pouco mais de tempo para aprender. Na vida também é assim. A vida do Espiritismo é uma escola em que a gente está colocado na situação que a gente precisa, com as pessoas que a gente precisa, no tempo que a gente precisa, mesmo que a gente ache que não, às vezes, no país que a gente precisa, no estado que a gente precisa, na cidade que a gente precisa, no bairro que a gente precisa, na casa que a gente precisa, na rua que a gente precisa, com os vizinhos que a gente precisa, com os amigos que a gente precisa e pelo tempo que a gente precisa. Não existe nenhum fator aleatório
no processo de encarnação. É claro que não é tudo planejado nos mínimos detalhes, mas ao decorrer da vida, o próprio espírito encarnado vai puxando, atraindo para si aqueles aprendizados que ele precisa passar. Então, aí a gente vai começar a pensar, se a vida é uma escola, por que que nós estamos aqui encarnados vivenciando essa lição? E aí, como é que a gente vai pensar sobre isso? É uma punição para mim? Eu posso achar que é, mas isso aí é um vitimismo, assim, um coitadismo que não costuma chegar num bom lugar, porque ele não gera uma ação, ele não gera uma coisa útil no final das contas. Algumas perguntas a gente precisa fazer. Primeiro, o que eu estou aprendendo com essa passagem? O que eu estou tirando para mim? Como é que eu quero sair melhor do que eu entrei? Que tipo de oportunidades, por outro lado, eu estou perdendo? Será que eu estou deixando as oportunidades passarem e estou contando os dias para que eu possa voltar a pegar o meu engarrafamento de todo dia, a poder ir para o meu trabalho comer rápido aquela comida no meio do dia, né? De eu estar ouvindo todo dia os impactos sobre o meio ambiente no mundo. É esse planeta que eu quero? E se não é o que eu quero, por que eu não estou aproveitando essa oportunidade? Espiritualmente falando, a gente pode pensar quantos espíritos estão em torno de nós que gostariam muito de ter essa oportunidade que eu estou tendo, que gostariam de estar passando por isso. E eu estou tendo a oportunidade de fazer isso. Será que eu estou conseguindo retirar disso alguma lição? Para mim, como espírito, porque a reforma íntima ela é um processo de autoconstrução. Ninguém pode te reformar. Só você pode se reformar. As pessoas podem te apoiar, podem te ajudar, podem te dar exemplo, podem te dar moral para isso, podem estar do seu lado, podem conversar com você, podem trocar experiência com você, mas a reforma é sua. Essa casa é uma casa que é só sua. E se tem alguma coisa que precisa de reforma lá dentro, como só cabe você nessa casa, quem tem que reformar é você. Não somos nós, né? Cada um de nós. A gente precisa reformar as nossas casas íntimas, aproveitando as oportunidades que a gente vê lá fora. Por isso que qualquer momento de turbulência é um momento de convite a essa reforma da nossa casa interior. No Apocalipse, né, segundo a visão profética de João, Jesus tem uma frase que às vezes não é muito conhecida, mas que eu gosto muito. Que ele diz assim: quem dera fosses quente ou frio, mas és morno, e os mornos eu os vomitarei da minha boca. Eu acho ela muito forte, mas ela traz para a gente uma lição muito importante. A nossa tendência como espíritos, vamos dizer assim, mais simples, né? A nossa tendência natural espiritual é a preguiça. Ao contrário dos espíritos mais superiores, que eles têm sede de conhecimento, de trabalho, se a gente tiver uma vida que ninguém mexa com a gente, que a gente não mexa com os outros, tem o nosso dinheirinho garantido e tal, tá ótimo. A maior parte de nós tem isso porque vive ainda uma vida espiritual iniciante. E aí, não tem jeito. Para tirar a gente dessa inércia, ou então dessa... não é nem um calor nem um frio, né? Dessa situação de morno, é preciso que Jesus nos vomite da boca dele. O que é isso? O que é o vômito? Né? O vômito é aquele turbilhão que faz com que a gente seja obrigado a se mexer.
Então, é que a gente possa assumir posição nas coisas, para que a gente tome para nós as rédeas da nossa própria evolução espiritual. Levando isso a sério, entendendo que a encarnação é um processo do corpo, mas ela tem a finalidade no espírito, e é importante que o espírito saia da encarnação melhor do que ele entrou. Com isso, a gente vai aproveitar essa oportunidade de saculejo da humanidade para também nos deixar saculejar. E como reflexão final, né, muitas pessoas têm perguntado assim, mas o que você recomenda como uma prática de meditação, de reflexão e tal? Bom, existem muitas técnicas para isso, né? A técnica de Santo Agostinho é uma técnica muito que está lá no Livro dos Espíritos, é uma técnica simples e altamente eficaz. É você simplesmente pegar um pedaço do seu dia ali antes de dormir e fazer uma visão daquele seu dia, né? Algumas pessoas gostam de fazer isso, inclusive, na ordem reversa. Vão vendo o que fizeram mais perto até chegar na parte da manhã, né? E sem fazer julgamento de valor. Outras pessoas gostam de usar outras técnicas de meditação. E aí a gente vai parar para pensar. Qual é o meu papel no mundo? Será que eu estou cumprindo ele? Será que eu estou aproveitando essa pandemia para sair do perto-longe na direção do longe-perto? Às vezes eu estava muito perto das pessoas, mas estava longe espiritualmente. E agora que eu estou longe fisicamente, será que eu estou aproveitando para me aproximar espiritualmente delas? Será que as coisas que eu dava tanta importância ontem, será que elas realmente são importantes? Será que as coisas que eu não dava importância ontem, será que elas realmente não são importantes? Será que o mundo tem algumas pequenezas que consumiam demais o meu tempo, desnecessariamente? Será que eu conhecia os locais escondidos da minha casa, que eu passei a descobrir quando eu estou mais nela? Será que eu conheço os locais escondidos da minha alma, agora que eu estou mais nela? Ou pelo menos tenho a oportunidade de estar? Será que eu tenho dado o cuidado necessário com essa alma? O carinho, o tempo? Não tem ninguém que, na proximidade da desencarnação, que pense assim, eu devia ter trabalhado um pouquinho mais. Eu devia ter respondido aqueles e-mails. Essa reflexão, se existir, é muito rara. Você vai refletir sobre o tempo que você dedicou à sua família, aos seus amigos, às coisas importantes. Você não precisa desencarnar para refletir sobre isso. Todo o processo de mudança social é uma espécie de desencarnação coletiva do ponto de vista dos velhos hábitos, para que novos hábitos possam aparecer. E eu queria deixar uma pergunta final. Todas as pessoas perguntam assim, o que você quer que volte? Né? O que você está sentindo mais saudade e você quer que volte? E eu queria fazer a pergunta oposta para vocês. O que você não quer mais para a sua vida? O que você não quer que volte? O que ficou no passado e tem que ficar lá? Já deu o aprendizado que precisava. E para essas coisas que você não quer que volte, o que você está colocando no lugar? Será que você já está preparando o lugar do novo que vai vir? Eu acho que a gente precisa honrar a chance única que a gente tem de estar aqui na Terra, encarnado,
vivendo esse momento difícil, mas altamente desafiador. Então, boa pandemia a todos, no sentido espiritual, para que a gente possa sair dela, individual e coletivamente, melhores do que a gente entrou. E que a gente possa fazer dela mais um passo na direção do mundo de regeneração que a gente tanto prega, mas que não vai chegar como um passe de mágica. Ele vai chegar com esforço, nosso esforço. Uma boa noite, muito obrigado. Grande Pedro, muito obrigado pela reflexão.